Provérbios capítulo 9, versículo 10. É um assunto que a gente ouve a vida toda, mas dificilmente a gente, ou quase nunca, nós paramos para meditar nele e o tanto que a Bíblia fala sobre esse assunto. Eu penso que as novas gerações, de vez em quando, precisam ser relembradas ou aprenderem acerca do tema, porque, apesar de ser algo extremamente do conhecimento dos mais antigos, porém, quando o princípio se perde, a gente vê os prejuízos no meio do povo de Deus, e isso nos desperta para a importância do tema, o temor do Senhor. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Mas vamos ficar com essa declaração de Salomão: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra temor significa, entre outras coisas, reverência moral, terror, pavor, respeito. Quando nós olhamos para a ideia dentro da definição de terror, pavor, a primeira ideia que surge é de que temer a alguém significa estar aterrorizado ou com pavor de alguém. Mas, na verdade, essa não é a ideia do temor. A ideia do temor é nós sentirmos uma profunda reverência ao ponto de nós nos aterrorizarmos, não com a pessoa a quem tememos, mas nós nos aterrorizamos com o fato de deixarmos de respeitar ou de reverenciar aquele a quem nós tememos. Se deu para entender, diz amém. Então, você não dirige a ideia de terror, de pavor, de tremor aqui a quem você teme. Você dirige esse pavor por exemplo, eu tenho medo ou eu tenho pavor de perder o temor a Deus. Percebe que é uma ideia completamente diferente de dizer que tem medo de Deus. Eu tenho medo de perder o respeito por Ele. Deu para pegar a visão? E interessante que você vai ver, eu vou citar para você algumas referências que colocam medo e temor na mesma sentença, e você vai ver que elas aparecem com significados totalmente diferentes. Mais na frente a gente vai entender isso. Quando nós observamos, e a palavra temor, ela aparece muitas vezes em Provérbios, Salomão diz que o temor a Deus, ele é produzido a partir de uma compreensão da palavra. Ou seja, quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente teme a Deus. E o contrário disso também é verdade. Quando você percebe gerações, igrejas, povos, indivíduos deixando de respeitar a Deus, ou de temer, ou de prestar a devida reverência, é normalmente por um distanciamento à sua palavra. Eu acho que vocês ainda não viram, porque isso está muito recente, mas daqui a pouco vai começar a repercutir nas redes sociais, porque acho que ainda não deu tempo de traduzirem isso. Eu sigo uns conteúdos, né, dos Estados Unidos, porque eu acompanho alguns pregadores de lá, que eu admiro bastante, e recentemente, para ser mais preciso, hoje, não foi? Hoje eu estava comentando, ontem à noite, foi ontem? Foi hoje, não foi? Eu vim ontem à noite, comentei com a minha esposa hoje de manhã, que eu vou citar porque vai estar na mídia, todo mundo vai ver. Springfield é uma região dos Estados Unidos onde você tem
a maior quantidade de assembleianos. A maior Assembleia de Deus dos Estados Unidos está em Springfield. A igreja é tão grande lá, não é Springfield dos Simpsons, não, é porque o nome é o mesmo, né? Mas em Springfield a igreja é tão grande que eles têm banco mesmo, banco de levar dinheiro, só para crente, né? Formado para crente. É muito grande. Só que a Assembleia de Deus não é a única igreja lá, tem muitas outras igrejas. Você sabe que os Estados Unidos é a maior nação evangélica, a maior nação protestante do mundo. Sendo que na América você percebe muito essa ideia que às vezes nós só víamos na igreja romana, né? A ideia do cristão não praticante, né? Ou do católico não praticante, é aquele que adota o sistema de crenças, mas ele não pratica, ele é só do nome, né? O chamado cristão nominal. No Brasil, a gente não encontra essa ideia, por exemplo, de evangélico não praticante. Ou a pessoa é crente, né, é evangélica, ou ela diz que está desviada se ela não tem vínculo com a igreja. Mas, na América, você percebe muito esse fenômeno. A pessoa tem nome de cristão, né, tem um feriado nacional que é baseado na crença dos americanos, né, o chamado Dia de Ação de Graças. Então, as famílias americanas se reúnem, matam peru, ficam todos em família, fazem uma oração, mas a grande maioria das pessoas faz isso por mera tradição, né? Diz que foram na igreja na infância, mas e o que é que eu quero dizer com isso? Nessa cidade, né, nesse estado, houve um evento, um congresso só para homens. É coisa local, né, da realidade local lá. E o que acontece? Nesse evento, eles colocaram na abertura de um evento cristão, um evento evangélico só para homens, eles colocaram uma espécie de poste de pole dance, colocaram um homem fazendo uma performance, dançando de forma sensual, tirando a camisa, né, usando uma espada, subindo, uma coisa terrível, na verdade uma aberração. E aí, acho que na noite seguinte, um pastor que foi falar nesse evento, ele disse assim, acho que dentro de alguns dias vão traduzir isso e vocês vão poder ver isso aí. Mas ele dizendo o seguinte: gente, o que eu quero falar aqui foi algo a partir de... Deus me despertou a 1h da manhã, meu coração está queimando para dizer isso aqui para vocês. Eu não quero ofender ninguém, estou sendo muito cuidadoso no que eu vou dizer, mas nós estamos permitindo aqui o espírito de Jezabel. Porque como é que se coloca um homem dançando de forma sensual, tirando a camisa num evento de crente, subindo no pódio, uma aberração. E ele dizendo isso, e alguns homens que estavam lá, né, meio que glorificando, que apoiando, tal, e ele dizendo isso com muito cheio de dedo, né, para não ferir ninguém, e dizendo que isso é o espírito de Jezabel, o que nós vimos aqui foi um homem subindo para ser colocado em evidência, não tem nada a ver com o nosso Deus, que é humilde, que desceu. E aí o pastor organizador do evento disse: tá bom, já chega, desça daí. Ele disse assim: tá bom, pegou, fechou a Bíblia e foi embora. E eu não estou falando isso aqui de um evento de ímpio, não, eu estou falando do que está acontecendo hoje. É porque há um ditado que diz, né, o que os olhos não veem, o coração não sente. E eu digo isso às vezes para alguns jovens, eu disse, às vezes a gente não valoriza o que a gente tem, porque a gente não conhece a realidade. E eu não estou falando isso, gente, em nome de Jesus, por favor entenda, eu não estou falando isso aqui querendo trazer uma ideia de superioridade, de dizer que nós somos melhores. Não é isso. O que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte, é que se nós não tivermos firmes essa ideia de conservar o temor do Senhor, no dia de amanhã, se brincar, a gente está fazendo pior. Porque a maior nação, a nação que uma das que mais incendiou o mundo enviando missionários, foi os Estados Unidos, foi a América. Eu tenho um amigo que morou lá e ele dizia: pastor, no dia seguinte ao ataque lá das Torres Gêmeas, as igrejas americanas estavam lotadas. Por quê? Porque eles ficaram apavorados, achavam que aquilo era um juízo de Deus,
Mas o que acontece? As igrejas lotaram não por causa do temor, mas por causa do medo. E aí você percebe a diferença abissal, a diferença extrema que há entre ter temor e sentir medo. Medo não segura ninguém na presença de Deus. O que nos faz permanecer, e a gente vai ver que o temor a Deus, ele está relacionado à salvação, ele está relacionado à forma como nós servimos a Deus. Quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala sobre salvação, você sabe que salvação é tanto um estado. Por exemplo, quando eu digo sou salvo, ou quando eu digo eu fui salvo, eu estou dizendo que saí de um estado de condenação, de pecado, para uma posição de alguém que foi alcançado. Então tem a salvação que a gente chama de salvação posicional, ou seja, antes eu era perdido, agora fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Sou salvo. Só que a salvação não é apenas um estado, ou uma condição, ou uma posição. Salvação também é um processo. Você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre desenvolver a salvação. Essa salvação como desenvolvimento é o que a gente chama de processo da regeneração, onde a gente vai deixando os maus hábitos, o velho homem vai amadurecendo. E nesse processo, o temor do Senhor está diretamente atrelado. Eu estou dando aqui uma antecipação, mas a gente vai ver isso aí. Mas eu citei para você que esse temor a Deus, ele é produzido a partir da palavra. Senão eu fico só fazendo a afirmação e não dou o texto. Leia Provérbios capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, preste atenção no que ele diz, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o quê? Entenderás o temor. Perceba que até a ordem aqui não é por acaso. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o quê? O conhecimento de Deus. Perceba que ele diz, primeiro você entende o temor, depois você acha, você encontra o conhecimento de Deus. Por isso que Salomão diz também que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque entendo uma coisa que a gente precisa diferenciar. Sabedoria é uma coisa, inteligência e conhecimento é outra completamente diferente. Pessoa que estuda muito, que lê muito, que procura memorizar, pode ter um certo grau de conhecimento. Pessoa que tem um QI elevado, uma habilidade para aprender, pode ter uma inteligência elevada, mas inteligência não é a mesma coisa que sabedoria. Conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. Eu conheço muita gente analfabeta, mas extremamente sábia. Um dos meus pais na fé foi um vendedor de tempero da feira de Carpina, um diácono da igreja, um homem analfabeto, um homem extremamente simples, mas foi um dos meus pais na fé, irmão Josias de Melo. Era um homem simples, né? A mensagem dele era muito simples. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem alegria. Era a mensagem dele, uma simplicidade, mas era um homem que você ficava perto dele, ele transbordava sabedoria. Aí alguém pode perguntar, como é que um homem simples pode ser sábio? Porque a diferença mais fácil de compreender sabedoria e inteligência, ou sabedoria e conhecimento, é que a sabedoria é a habilidade
de aplicar o conhecimento específico para a situação específica. Não adianta, por exemplo, não adianta você ter lido muitos livros. Uma vez um amigo meu, que eu também considero um dos meus pais na fé, ele disse que tinha um filho, o primeiro filho dele, e estava chorando muito, já tinha feito de tudo, aí levou para a mãe dele. Aí a mãe dele pegou o menino, aí do jeito que pegou, aí apertou aqui, apertou ali, não, ele está com dor de ouvido. Isso é inteligência, isso é sabedoria. É você, pela experiência que tem, você aplica o conhecimento certo. Um exemplo claro de sabedoria é o exemplo de Salomão. Quando tem aquela disputa das duas mulheres, ela matou meu filho, e o filho que aí ela foi lá, trocou de noite, agora ela está com o meu, e tal, eu quero. Aí Salomão, ali não era uma questão que ia se resolver com o conhecimento das faculdades, o conhecimento intelectual. Salomão aplica o conhecimento certo para o momento certo. É muito simples, simples para quem é sábio, né? Traz uma espada aí e tora o menino no meio. A mãe diz assim, não, deixa o menino para ela. Entregue o menino para ela, porque ela é a mãe. Isso é um exemplo claro de sabedoria. Então, temor do Senhor. O temor do Senhor, a Bíblia diz que é o que abre a porta para a sabedoria. É a partir do temor do Senhor que a gente começa a encontrar conhecimento. A Bíblia fala, por exemplo, de uma sabedoria, ou de uma sabedoria que não é a sabedoria do alto, é uma sabedoria que é carnal, é uma sabedoria que é diabólica. Tem gente que é sábia para fazer o que é mal, mas a sabedoria que vem do alto, ela vem a partir do temor do Senhor. Quando a gente ouve a palavra, quando a gente guarda a palavra, quando a gente anela por conhecer mais a palavra, e a gente entende o temor do Senhor, a porta do conhecimento de Deus e da sabedoria se abre para quem o teme. Quem entendeu diz amém. Então é a partir desse conhecimento produzido pela palavra que o temor passa a ser descoberto, a porta da compreensão para o temor do Senhor se abre para nós. O temor do Senhor está diretamente ligado à salvação. E aí eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo de número 20. Filipenses, capítulo 2. Perdão, é Filipenses 2 e 12. Estava olhando errado aqui. Vê que coisa interessante. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência, você já percebe aqui um princípio de temor, de respeito. Porque, por exemplo, quem obedece só na presença da autoridade, não faz isso por temor. Faz isso porque tem medo da punição. Como é que você conhece um bom filho? Tem o filho que obedece porque tem medo, né, do cinturão, do castigo, né, da penalidade. Não, eu vou fazer porque pai está vendo, porque tem alguém me monitorando. Mas o filho que teme aos pais, né, ou o crente que honra a Deus, não, ninguém está me vendo. Os crentes de Filipos entenderam isso. Por isso que Paulo faz menção, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação. A versão, acho que é a versão atualizada, eu acho que ela traduz o texto, diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por que Paulo fala sobre desenvolver a salvação com temor e tremor? Porque a ideia da salvação, quando a gente sai da condição de perdido para a condição de salvo, ela ocorre por quê? Por um princípio de temor. A gente ouviu a palavra, a gente creu na palavra, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
E o que acontece? Isso gera em nós tanto a consciência do pecado, mas também gera em nós temor a Deus, do tipo, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Então, apesar de Deus estar demonstrando todo o seu amor por mim, e o grande problema dos homens hoje é que só enxergam o Deus de amor, mas esquecem que o mesmo Deus que ama também é o Deus que pune, que não tem o pecador por inocente e que julga o pecado. Aí o que acontece? Existe, o escritor sagrado diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então a salvação, no momento inicial, ela tem que ser encarada com temor, com reverência. Mas a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo fala que a nossa salvação, ela deve ser desenvolvida com temor e tremor. Você quer saber, você quer ver um exemplo de pessoas que perderam a salvação porque não tiveram temor? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19, versículo 14. Eu vou dar 2 exemplos aqui. A falta de temor fechou a porta da salvação para essas pessoas que eu vou citar. E a falta de temor para quem já estava envolvido no trabalho de Deus levou também a uma reprovação. Então, o temor tanto é importante no começo da jornada, quando a gente tem a nossa experiência de salvação, como no exercício, no desenvolvimento da nossa salvação. Quem está acompanhando, diz amém. Maravilha. Então vamos lá. Esse exemplo aqui é um exemplo claro. Deixa a Bíblia aberta em Gênesis capítulo 19. Você conhece o contexto. Ló está habitando na região de Sodoma e Gomorra. E o pecado de Sodoma e Gomorra já estava incomodando Deus. Deus decide julgar aquele lugar. Você sabe que Ló, ele é uma figura da igreja. Porque antes de destruir, antes de exercer juízo sobre Sodoma e Gomorra, Deus fala com Abraão. Só, né, o pecado dele já está me incomodando e eu vou julgar. Aí Abraão fica preocupado, diz: Senhor, destruirias tu o justo com o ímpio? Se tiver lá 50 justos, Deus, não destrua por amor dos 50. Se tiver 40, não destrua por amor dos 40. Senhor, não fique irado comigo não, perdoe a minha ousadia, mas se tiver 30, não destrua por... Em outras palavras, era como se Deus estivesse dizendo: eu não destruiria Abraão, só que não tem 30. Se tiver 20, se tiver 20, eu não destruo. Se tiver 10, também não. Ou seja, o que é que Deus estava dizendo? Tem não, Abraão. Agora tinha quê? Tinha Ló, que era justo. Então, a proporção da iniquidade se tornou tão grande, chegou um momento que ele diz assim: não, se tivesse uma quantidade relevante de justos, dava para segurar o juízo. Mas a iniquidade se propagou de tal maneira que eu tenho que julgar. Só que o princípio da justiça de Deus diz assim: eu não vou punir. É por isso, eu estava falando isso com alguns irmãos ontem, no momento que eu tive com alguns irmãos. É por isso que nós defendemos a nossa doutrina, é a doutrina pré-tribulacionista, ou seja, antes de Deus derramar o seu juízo sobre esse mundo, Ele vai tirar a igreja daqui. Deus não vai punir a igreja, né? A Bíblia diz que Deus vai nos livrar, Ele quem nos livra da ira vindoura, né? O sangue de Jesus perdoa o passado, purifica no presente, mas atua no futuro. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: justificados, pois, né, pelo sangue de Jesus, seremos salvos da ira vindoura. Ou seja, tem uma ira que vai vir e a igreja não vai receber essa ira. Quem está entendendo diz amém. Então, Ló, né, ele, de certa forma, ele representa a igreja. Deus vai julgar, vai punir, mas o que é que Deus faz? Eu vou tirar Ló de lá e vou tirar ele com a família dele. Só que veja o que acontece. O contexto aqui é o contexto de quê? Um contexto de salvação. Agora veja o que acontece. Gênesis capítulo 19, versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros,
aos que haviam de tomar as suas filhas e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Os genros de Ló não foram salvos. Sabe por quê? Porque não levaram a sério o que Ló estava dizendo. Diz assim: está de brincadeira. A Bíblia diz que aos olhos dele, ele está tirando onda, isso é um zombador. Ou seja, não tiveram temor da palavra que Ló, e Ló era um... Gente, a Bíblia diz que quando os anjos chegaram na cidade, Ló estava à porta da cidade. A tradição, a cultura da época dizia que quem se assentava à porta da cidade eram os homens que julgavam as causas da cidade. Então não era que a palavra de Jó não tinha peso, não tinha importância. Ló era um homem respeitado. Então a palavra de Ló deveria exercer peso, deveria causar temor nos seus genros. Mas ele está zombando, e pereceram por falta de quê? De temor. A gente percebe isso, interessante que quando, eu acho que é Pedro que ele fala sobre isso, sobre um sentimento de zombaria, quando se fala da vinda de Jesus, né? Mas eu escuto que Jesus vai voltar desde quando eu era pequeno, e muita gente não dá crédito, não leva a sério, não tem temor, e por causa dessa falta de temor, muita gente acaba perecendo e perdendo uma grande oportunidade. Então, o temor, ele está diretamente relacionado à salvação. Deus, quando falou com Noé, não há registro de que Deus tenha falado com a família de Noé, mas a família de Noé, seus filhos tiveram temor, do tipo, não, entenda que não foi fácil para eles, não, pai está dizendo que Deus falou com ele, que vai vir uma inundação aí, estamos aqui acho que foram 120 anos, né, construindo a arca, mas a gente crê, porque pai é um homem justo, ou seja, eles tiveram temor, né? Foram salvos pelo respeito, pelo temor que tiveram a mensagem de Noé. O que os genros de Ló não tiveram, temor. Então, o temor está diretamente relacionado à salvação, assim como à manutenção da salvação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai encontrar exemplo na Bíblia de 2 rapazes que eram obreiros, filhos de obreiro, na verdade eram filhos de sacerdote, já conheciam o trâmite, né, do trabalho que se prestava no culto. Eu já sei como é que faz. Ou seja, um dos grandes problemas da falta de temor é quando a gente enxerga as coisas de Deus como uma coisa qualquer. É quando a gente trata as coisas de Deus como a gente trata as coisas do mundo. É mais ou menos assim, quando alguém lida com o sagrado como se estivesse lidando com qualquer coisa. Essa falta de temor pode comprometer terrivelmente a salvação. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 10, que a gente tem um exemplo claro disso. E eu vou ler esse texto aqui na nova tradução da linguagem de hoje, porque essa tradução ela é muito esclarecedora. Mas vamos lá, Levítico capítulo 10, versículo 1. Quando você lê o capítulo 8, você vai ver a consagração de Arão e de seus filhos. Coisa linda, Moisés vai lá, veste as vestes sacerdotais deles, pega o sangue do cordeiro, coloca na orelha, né, no dedão da mão, no dedão dos pés, né, ouvidos consagrados para ouvir a Deus, mãos consagradas para servir a Deus, pés consagrados. Você sabe que o dedão é o que dá estabilidade no pé, né, no caminhar, pés consagrados para caminhar na presença de Deus. E o que é que acontece? Só haviam 6 pessoas no mundo
que poderiam exercer esse ministério, que poderiam adentrar naquele ambiente sagrado: Moisés, Arão e os 4 filhos de Arão. Aí o que acontece? Não precisou de muito tempo, os filhos de Arão encararam as coisas de Deus como algo sem valor. Levítico capítulo 10 diz assim, versículo 1: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Ah, pastor, mas o que é que a Bíblia está dizendo aí? Fogo estranho? Mas vamos ler o versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Morreram por quê? Porque ofereceram fogo estranho. E aí vem a discussão. E o que é fogo estranho, pastor? Na verdade, grande parte dos estudiosos entende que a expressão fogo estranho não se trata de componentes errados que eles colocaram no incensário, até porque o material do incensário era um material que já havia sido reservado, separado, preparado para isso. A ideia de fogo estranho é de que eles fizeram para Deus algo fora do padrão que Deus havia estabelecido. E a grande maioria dos estudiosos defende que eles entraram no lugar do incensário embriagados. Baseado em que, pastor, se crê nisso? Você continua no capítulo 10, só que você vai para os versículos 8 e 9. Porque depois da morte de Nadab e Abiú, aí vem uma orientação de Deus, dizendo o seguinte: falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para quê? Para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Então, acredita-se que a ideia de fogo estranho era atuar de maneira irresponsável. A nova tradução na linguagem de hoje, ela traduz o texto assim, essa expressão fogo estranho, ela prefere fazer a crítica do texto e traduz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. A gente está vivendo um tempo em que se fala muito isso. Não, a gente é amigo de Deus, e Deus aceita o nosso culto do jeito que seja espontâneo. Gente, não é bem assim. Deus estabelece princípios, padrões sobre a forma como a gente se aproxima dEle, sobre a forma como nós servimos a Ele. Até para oferecer incenso, Nadab e Abiú tiveram um grande privilégio, mas a forma como se fazia tinha norma. Davi é um exemplo claro disso. Davi é um homem segundo o coração de Deus, apaixonado, amante das coisas de Deus. A intenção de Davi é a melhor possível. Vou trazer a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Eu vou trazer para Jerusalém, porque eu quero reinar, mas eu quero a presença de Deus aqui comigo. A intenção é boa, a motivação do coração é a melhor possível, mas com Deus não adianta a gente querer fazer o certo da maneira errada. Com Deus a gente tem que fazer o certo, a intenção certa, mas da maneira certa. Porque Davi inventa de trazer a arca em cima de carro de boi.
Aí aparece lá, né, uma situação que a arca resvala, o carro resvala. Uzá era o nome do indivíduo, na melhor das intenções, estende a mão, olha para a arca. Deus fulminou ele na hora, porque Deus estabelece norma e a gente tem que respeitar. Não é a gente que impõe para Deus o tipo de culto que a gente quer prestar, é a gente que se submete àquilo que Deus estabelece na forma como se serve a Ele. Porque o que acontece? É com essa perda de temor que a gente começa a ver, normalmente, aonde há perda de temor, você vai encontrar escândalo. E às vezes eu fico preocupado, né, de vez em quando acontece isso, né? O nosso povo tem essa tendência, né, de, não vou dizer idolatrar, mas às vezes supervaloriza, né, cantor. Eu me lembro de uma vez, um cantor muito famoso, muito conhecido no meio evangélico. Aí uma vez alguém perguntou: pastor, por que o senhor não traz cantor fulano para cá? Simples. Porque depois que esse cantor fulano se apresentou num show que ele fez aí, num show gospel, eu tive que disciplinar 2 irmãs da igreja. Porque depois do show, 2 irmãs foram lá pedir autógrafo, vamos lá no meu camarim. E para completar, um dos irmãos trabalhava no hotel aonde esse cantor estava hospedado, né? Não foi apenas testemunho ocular, ele estava envolvido porque ele teve que servir o uísque que esse cantor famosíssimo pediu quando estava hospedado no hotel. O que é isso? Falta de temor. Quando há falta, aí o que a pessoa acha? Mas Deus só vê o coração, Deus está vendo a minha sinceridade. Esse é o problema. A gente acha que porque a gente ama a Deus e porque Deus nos ama, Deus abre mão de princípio, e não abre, gente. O mesmo Deus de amor, quando entende que Nadab e Abiú estão fazendo para ele da forma errada, diz: não, minhas coisas são puras e santas. E eu não tenho como ter vocês como inocentes, isso aqui é grave. Mas a gente está vivendo um tempo, gente. A gente está vivendo um tempo, assim, de muita gente que perdeu completamente o temor. Numa cidade que fica na mesma galáxia que a gente, uma jovem da igreja, crente, cantava lá no conjunto e tal, e de repente essa menina passou mal, e vai, socorre, e está lá, e a menina é socorrida. Aí a enfermeira vem falar com a mãe dela: o que foi que ela teve? O que foi que essa menina não come direito? O que foi que houve? Passou mal? A enfermeira: não, ela já está melhor, eu só estou preocupada com o estado da criança. Aí a mãe: criança? Que criança? Não, é porque sua filha está grávida, e o que acontece? Ela vinha enfaixando a barriga e amarrando, apertando para esconder, e eu temo que isso já tenha prejudicado o estado do bebê. Meses antes, o namorado da menina procura o pastor da igreja para dizer: pastor, eu vim procurar o senhor porque eu pequei. Entenda, gente, temer a Deus não quer dizer que a pessoa é uma pessoa infalível, não. Agora, a ideia do temor se revela até diante da falha. Que o menino pecou, procurou o pastor, disse: pastor, eu vim confessar ao Senhor porque eu não me sinto bem, eu falhei, mas eu quero passar pela correção, quero pedir minha disciplina. Como foi isso? Não aconteceu. O pastor manda chamar a namorada. Ela disse: não, isso é mentira. Ele está me caluniando, terminaram um relacionamento. Disse: não, isso não aconteceu, isso não aconteceu. Está bom, ficou a palavra de um contra o outro, ainda que pela lógica o pastor entende. Eu não vejo sentido um rapaz confessar um pecado para prejudicar outra pessoa. Mas o rapaz foi disciplinado e a menina escondeu e ficou cantando muito tempo, até que chegou o momento, porque Deus, a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, e não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e o que poderia ter sido evitado se houvesse temor,
teve que vir à tona com vergonha e com humilhação. Por quê? Por falta de temor. Deus é santo, gente. Eu estou falando isso sentindo o mesmo peso que vocês. Deus é santo. Deus é santo e as coisas de Deus são puras e santas, mas tem muita gente brincando com as coisas do céu, tocando naquilo que Deus não aceita que se toque, porque uma das compreensões práticas do temor não é apenas respeitar ou reverenciar a Deus, mas temer a Deus é amar o que Deus ama, é respeitar o que Deus respeita, é detestar o que Deus detesta. Tem muita gente que diz que teme a Deus, mas usa sua boca para ser semeador de discórdia entre irmãos, e o que a Bíblia fala sobre isso é que uma pessoa que semeia uma contenda entre irmãos é pior do que um homicida, do que quem derrama sangue de gente inocente. E tem gente que faz isso sem um mínimo de temor, gente. Isso é característica de que a gente está no fim. Muita gente está anestesiado, faz isso. Isso é muito sério. Porque quem mata uma pessoa, né, matou, às vezes a pessoa que morreu é vítima, às vezes, né, pode ter a sorte de ter morrido salvo, né, foi assassinado, mas morreu salvo. Agora, o semeador de contenda, ele faz com que o irmão mate o outro no coração. É pior. Temor pode ser perdido também por inveja dos ímpios. Tem gente que estava servindo a Deus muito bem, direitinho, mas daqui a pouco ele morde uma isca, ele recebe uma seta que é aquela seta que diz: mas peraí, tu é crente, tu é fiel, se esforça para andar direitinho, fulano é prostituto, é adúltero, é ladrão, né? Não paga seus impostos, cheio de maracutaia, e está aí próspero, abençoado. Aí às vezes alguém olha assim, e diz: mas é mesmo, eu me esforço. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso na verdade é isca de Satanás para prender a gente. E Deus muitas vezes vai permitir isso. Você se esforça para ser fiel, se esforça para andar na linha, aí você vai ver alguém que leva as coisas de Deus de todo jeito, que fala mal de pastor, de liderança, e às vezes você está vendo indo muito bem, aparentemente. Mas vamos ver o que a Bíblia fala disso? Provérbios capítulo 23, versículo 17. Provérbios capítulo 23, versículo 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser aqui é o verbo estar no continuamente, ou seja, permaneça no temor do Senhor. Pode o pecador falar: mas fulano está lá adulterando, está aí, ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Não te preocupa não, Deus está vendo, e Deus tem a hora. Deus dá corda a muita gente, mas Deus também tem a hora de puxar. Agora não te preocupa como é que vai ser na vida de A ou de B, te preocupa em guardar o temor a Deus, porque tem recompensa para quem anda no temor do Senhor. Isso é tão sério. O Salmo 73 foi escrito em função disso. É o salmo que aborda a prosperidade dos ímpios. O salmista chega a dizer: quando eu parei para pensar nisso aí, quase que eu me desvio. Vamos ler aqui rapidinho, Salmo 73. Não vai dar para ler todo, mas dá para captar o sentimento do salmista aqui. Vê que coisa interessante. Depois você lê numa NVT ou numa NVI, uma versão mais contemporânea, que dá uma compreensão melhor. Mas ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés
quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê? Aí ele diz: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberbos cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, é o ímpio, é o soberbo zombando de Deus. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Você vai ver isso, você vai ver gente brincando com Deus, né? Brincando com a salvação, brincando com o pecado, e está lá próspero, está lá financeiramente próspero, abençoado. Mas, querido, a nossa vida, a nossa história não se resume a isso aqui não. Quando a gente entrar na eternidade, a roda vai girar, e tem muita gente de casinha simples que vai morar em mansão, e não vai ter gente que se equipare à honra que tu vai receber, porque quem teme a Deus e não está preocupado com o que está acontecendo com o ímpio, eu estou preocupado com o meu, e a minha visão não está aqui não, a minha visão está na eternidade. Aleluia! O salmista chegou a dizer, né, eis que estes são ímpios, todavia estão sempre em riqueza, se lhes aumentam as riquezas. Aí, veja o que ele diz, é bonita a sinceridade dele, versículo 13: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado pela manhã. Eu ando certinho, me esforço e estou sempre em aperto, e não está valendo a pena não. Isso é o que tu pensa. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Ou seja, eu estava a ponto de endoidar. Só que aí o salmista diz: até que entrei no santuário de Deus. E aqui na casa do Senhor eu entendi como é que vai ser o fim deles. A nossa história não termina aqui não. Eles vivem assim porque não tem temor. E eu já vi alguém dizer que muitas vezes as riquezas de alguém são a prisão de Satanás para manter ele no pecado. Mas aqui Deus às vezes mantém a gente numa medida, permite o aperto, só para ter o prazer no fato de que você teme a Deus. Alguém te faz uma proposta para ganhar dinheiro fácil, para entrar em coisa ilícita, mas você diz: não, eu quero botar minha cabeça no travesseiro, sabendo que Deus olha para mim e diz: ali vai meu servo, ali vai um crente fiel. É Deus olhar para a gente e poder dizer na cara de Satanás: tu visse meu servo, minha serva Lúcia, meu servo Cícero, minha serva Ana, meu servo Júnior, não tem ninguém como ele lá onde ele habita. É crente, temente a Deus, se aparta do mal. Isso é temor a Deus. Aleluia. Às vezes a tua prova não é para outra coisa, é para ministrar satisfação ao coração de Deus. Já parou para pensar Deus olhar para tu
e dizer assim: é por isso que eu te amo, mulher. É por isso que eu gosto de receber o teu louvor, porque mesmo na prova tu me adora. Tu não alimenta inveja no teu coração. Tu não te incomoda quando vê algum troncho prosperando. Teu negócio é comigo, teu olhar é para mim. Eu me agrado de ti por causa disso, do temor do teu coração. Ai, o ramanto, ai, Deus. Por isso que o salmista diz: todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás, aleluia, tu vai me guiar com teu conselho, e depois me receberás em glória. Aí o salmista entende a verdadeira riqueza. Ele diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? Aleluia. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Quem se realiza em Deus não se aflige por aquilo que lhe falta, porque Deus, aleluia. Alguém disse uma vez: a minha pobreza se encontra com a tua riqueza, e assim em ti eu tenho tudo, eu tenho tudo. Ele é tudo para mim. Ai, remédio sobre a lágrima. Teme a Deus, tema ao Senhor, porque a recompensa, a riqueza, a honra em temer a Ele. Oh, glória. Os principais, entenda isso, o principal propósito do temor do Senhor não é causar medo em nós, mas é evitar ou restringir o pecado em nós. E aí eu vou citar o texto que eu prometi para você, e fica bem claro que ter medo é diferente de ter temor. Porque no texto que eu vou te citar, o profeta diz: não tenham medo, apenas temam. Aí você percebe que são coisas diferentes. Êxodo capítulo 20, versículo 20. Estou já acabando. Êxodo capítulo 20, versículo 20. Olha só, ele diz, né, e disse Moisés ao povo: não temais. Numa versão mais atual, literalmente o texto é traduzido: não tenham medo, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Você percebe que ter medo e ter temor é diferente? Porque senão seria uma contradição. Moisés dizer: não temas, mas o temor de Deus tem que estar sempre diante de vocês. O que não pode estar em nós é o medo. O que tem que estar é o temor. Eu não tenho medo de Deus. Agora eu me apavoro com a ideia de desrespeitá-lo, de desonrá-lo, de pecar contra Ele. Porque comunhão custa caro. Eu conheci uma pessoa que ela dizia o seguinte: eu sou tão tímido, eu tenho tanta timidez para pedir perdão a uma pessoa, para pedir perdão em público. Como eu sou tão tímido, eu procuro não pecar, eu procuro viver bem com todo mundo. É mais ou menos a ideia do temor. As pessoas às vezes se preocupam: eu tenho medo é da consequência do pecado. Eu não tenho medo de Deus. O meu medo é entristecer o coração dele. Meu medo é arruinar o que ele tem comigo. O propósito do temor é restringir o pecado. Eu sempre cito esse exemplo. Ele já falou aqui.
Pastor Jefferson, aleluia, um grande amigo meu. E ele disse que quando ele era pequeno, o pai dele mandou ele buscar uma bicicleta na casa de um amigo que ficava um pouco em outro bairro. E como a rua era movimentada, o pai dele disse: vá, traga a bicicleta, mas traga ela empurrando. Não venha montado nela não, porque a avenida é perigosa. E ele foi. Chegou lá, pegou a bicicleta estava perfeita, né? Tinha feito um reparo. Aí lá vem ele voltando para casa, empurrando a bicicleta. Aí passou um conhecido dele e disse: ô Jefferson, foi o quê? Disse: não, fui pegar a bicicleta que o pai mandou. Aí furou o pneu. Disse: não. Disse: por que tu não vem montado nela? Ele disse: porque meu pai disse que não. Aí ele parou e pensou assim: ninguém está vendo. Mas quando ele pensava em montar na bicicleta, ele disse: mas meu pai disse que não. Ninguém está vendo. Pastor não está vendo. Tua mulher não está vendo. Teu colega de trabalho não está vendo. Teu patrão não está vendo. Mas aí dentro tem uma voz que ecoa dizendo: mas teu pai disse que não. Isso é temor. É o temor que faz alguém dizer: como eu faria isso? Pecando contra meu Deus, contra teu marido? Faço não. Isso é temor. O temor não se revela apenas na presença. O temor se revela principalmente na ausência. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Terça-feira a gente continua, amém?